Olá pessoal, Samuel Amós aqui e hoje Tommy Vercetti ele senta no banco dos réus sobre a ótica do direito penal brasileiro, empinando a sua moto, indo para a praia. E no final desse julgamento você vai descobrir quantos anos de prisão o rei de Vice City realmente pegaria no Brasil, empinando a sua moto. Em 1971, o bairro de Haworth, Liberty City, um homem ele é enviado para uma execução simples, mas ele cai em uma emboscada armado pelos próprios aliados. Coitado! O resultado, 11 vítimas fatais. O Tommy era sinistro e ele passa 15 anos seguintes na prisão. Quando finalmente é solto, em 1986, a família Forelli logo arruma um novo trabalho para ele. E é aqui que a verdadeira história começa. Mandado para Vice City com a fortuna, drogas, dinheiro, carro e etc. Tommy nem chega a fechar o primeiro negócio. O camarada, ele é azarado. Como eu falo, impressionante. O que deveria ser um recomeço, vira em minutos uma nova cilada. A primeira missão de Tommy, em liberdade, vira uma tragédia armada. Ele não rouba nada dos Forelli. Ele é vítima de uma segunda emboscada. O nome dele a partir de agora vai ser Emboscada. Dessa vez armada pela própria família que deveria protegê-lo. E ele perde toda a droga e todo o dinheiro. E Sonny Forelli, ele disse: olha, Emboscada, o responsável foi você. Eu não quero nem saber, eu quero meu dinheiro. Eu quero que você devolva, meu amigo. E para pagar essa dívida forjada, que nosso grande amiguinho Tommy Emboscada comete o seu primeiro crime sem dinheiro, sem aliados. Ele vende entorpecente na esquina para levantar um caixa imediato. Já é o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.346 de 2006. O império inteiro que a gente vai ver a partir daqui nasce literalmente de um traficante tentando não morrer de fome. O Emboscada é coitado. Enquanto eu estava com o Tommy empinando a moto, uma dúvida que sempre ocorreu durante a jogatina foi: o que faz um homem caçado decidir construir um império em vez de desaparecer? A raiva? O remorso? Eu não sei. O que você acha? Para lavar dinheiro do tráfico, Tommy inicia uma engenharia criminosa sobre o artigo 1º da Lei 9.613/98. Cada propriedade comprada com dinheiro sujo é um novo crime de lavagem de capitais. E preste atenção, não é um crime só com continuidade delitiva. Cada compra é uma nova ocultação, uma nova dissimulação de origem ilícita. E um detalhe que muitos ignoram é que a gráfica Tommy ele fabrica moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal, um dos crimes mais graves contra a fé pública. Porque não afeta só uma vítima, ele afeta a confiança que todo mundo deposita no dinheiro que circula na economia inteira. Ou seja, enquanto o jogador ele vê o empresário ambicioso empinando a moto, comprando cassino, boate, estaleiro, o direito ele enxerga uma cadeia de crimes financeiros que, sozinha, já garantiria décadas de reclusão. Ele já tem o dinheiro, as empresas e as armas. Mas quanto vale a lealdade de quem só te segue pelo medo? O que acontece quando o soldado ele decide que quer ser o dono da cidade? Ao tomar a mansão de Dias, Tommy agora comanda uma organização criminosa. No Brasil, seu líder de organização armada eleva drasticamente a pena. Porque a lei entende que quem está no topo, ele responde não só pelo que faz com as próprias mãos, mas por cada tiro disparado pelos seus capangas em nome da organização. Temos o homicídio qualificado de Dias, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, matar para assegurar vantagem de outro crime. Tommy Emboscada elimina Dias para tomar o império dele. E temos o esbulho possessório, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Ele toma a mansão mediante violência e grave ameaça. Aqui entra o mecanismo que vai definir tudo daqui para frente. O cúmulo material, artigo 69 do Código Penal. Quando alguém comete mais de um crime através de uma ação, as penas não se misturam, elas se somam.
uma em cima da outra. É o artigo que transforma o crime isolado de Tommy em uma bola de neve, só aumentando. É por isso que no fim desse vídeo, você pode até se espantar com o exagero do número e dizer, nossa, o Tommy Emboscada, ele ficaria com essa quantidade de pena, com tudo isso? Tá bom. Tommy construiu seu império de fachada, ele nunca parou de sujar as mãos. Principalmente você, quando estava controlando ele e ficava fazendo suas alopragens pela rua de Vice City. E cada missão que o jogador cumpre no caminho é, na verdade, um novo processo se abrindo. Tráfico internacional com o Coronel Cortez, Lei 10.826, artigo 18. Tráfico de drogas na negociação com Humberto Rombina, artigo 33 da Lei 11.343. Incêndio na propriedade de embarcações rivais, artigo 250 do Código Penal. Sequestro de operações contra a filha do próprio Cortez, artigo 148. Corrupção ativa, suborno. Rapaz, o Tommy Emboscada era sinistro. Cada um desses crimes sozinho já renderia anos de carreira. E se esse nível de detalhe jurídico está te surpreendendo, essa é literalmente a proposta desse canal. Então, se você ainda não é inscrito, esse é um bom momento para virar parte do nosso canal. Mas antes de decidirmos apenas, existe uma pergunta que deve ser respondida. Será que existe alguma defesa, alguma saída para o Tommy Emboscada? Diante de tudo isso que acabamos de ver, o massacre de Howard, o império construído passo, a organização criminosa armada, o catálogo inteiro de crimes que não para por aí, a defesa de Tommy, ela tentaria uma última cartada. Ele é veterano do Vietnã. Poderiam alegar inimputabilidade por transtorno mental, com base no artigo 26 do Código Penal. Quem por doença mental era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, não é punível. Mas nessa tese existe um laudo pericial provando o nexo causal direto entre o transtorno e cada crime específico. Não basta um histórico de guerra. É preciso provar que naquele exato momento, puxando aquele gatilho, empinando aquela moto, ele tinha discernimento nenhum sobre o que estava fazendo. E vocês acabaram de ver, o comportamento de Tommy ao longo dos anos não muda. Ele negocia contratos, ele planeja aquisições, ele monta uma estrutura societária inteira com racionalidade fria. Isso tecnicamente é o oposto do que a lei exige para reconhecer a imputabilidade. Sem essa saída, só resta perguntar: quanto exatamente esse império do Tommy Emboscada custaria? O somatório da pena do nosso amigão é estarrecedor. 454 anos de prisão. Isso tirando uma média que não seria o máximo estabelecido de cada crime. Inclusive, se você quiser ter acesso ao material completo sobre isso, se tiver opção, seja membro do canal. Isso tirando uma média dos crimes. Inclusive, nós temos uma tabela que especifica mais ou menos o que aconteceu, porque é impossível, afinal de contas, você quando estava jogando e empinando a moto, você fez mais coisas do que Tommy faria. Nós temos uma percepção, porém, no Brasil não ficaria preso 456 anos, até porque ele não é imortal. O Código Penal, o artigo 75 do Código Penal, a Constituição no artigo 5º, inciso 47, a linha B, ele proíbe a pena de caráter perpétuo. Por isso, a lei, ela trava o cumprimento de anos em 40 anos, não importa quão alta seja a pena. Tommy, ele sairia um ancião de 75 anos em Malibu, sem glória, pois estava tomado cada centavo através de perdimentos de bens. E se você acha que Tommy foi longe demais, espera para ver o CJ em GTA San Andreas. Eu sou o Samuel Mois e esse é o julgamento de Vice City. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu! Of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain
the light when I turned her out and revealed all the truth, no escape.